Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Diniz Dalilo e eu venho hoje mostrar para vocês PEPS ICMC, Processo para Ensaio de Proficiência de Software do ICMC. Junto com o processo, eu vou mostrar também o PEPS Tool, que é uma ferramenta que a gente criou para auxiliar o processo desenvolvido. Tá? Então, para acessar o portal onde estão todas as nossas ferramentas, o processo, né? Vocês vão usar esse link aqui, ensaiosdeproficiência.icmc.usp.br/principal/, né? E vocês vão ter esta visão aqui, tá? Com essas 4 opções. Eu vou abrir aqui do lado direito o processo, né? Então eu vou abrir o processo. Aqui também eu vou deixar aberto 2 janelas, eu quero deixar o de ensaio de proficiência principal também, mas vamos começar pelo processo. Então, criamos um processo, né, e amadurecendo esse processo através de diversos experimentos que nós fizemos, controlado com alunos, né? Então, realizamos experimentos com alunos da Universidade de Araraquara, com a USP e com a Universidade Federal Fluminense, e o processo foi amadurecendo ao longo do tempo, né? Atualmente, nós contamos com uma ferramenta, né, a Camunda, para instanciar esse processo e trabalhar com ele de forma digital. Foi uma forma que a gente identificou para facilitar o trabalho, registrar o trabalho, a gente vai coletar indicadores através disso e também automatizar algumas etapas, né? Então, para a gente usar, né, acessando ali, né, o processo, vai entrar nesta página aqui. Aqui ele vai pedir o login e a senha, vocês podem entrar, então esse acesso é apenas para provedores, né? Então, então, vocês vão ver aí na tela a senha. A gente consegue ter várias opções aqui. A ferramenta é bem robusta, né? Ela permite que a gente controle bem uma instância de processo, qualquer que seja a instância de processo. Mas para este ambiente, fizemos o deploy de apenas um processo, tá? Que é o de ensaio de proficiência para produtos de software. Então, para a gente startar o processo, nós vamos vir aqui em Task List. Em Task List, né? É bom adicionarmos um filtro, é só clicar a Simple Filter aqui. Não vai ter nada ainda para nós fazermos, né? Então, eu entrei como provedor. E aí, basicamente, é só clicar aqui em Start Process. Quando a gente clicar em Start Process, ele vai trazer um único processo ao qual a gente tem feito o deploy, né? Feita a implantação aqui na ferramenta, que é o EP Process, né? Uma vez que a gente clica, a gente tem que definir uma chave de negócio, vai ser o nome que vai diferenciar um ensaio de outro ensaio. Então, eu vou colocar aqui processo apresentação. E aí é importante que esse nome não se repita durante processos instanciados, né? Então, uma vez que a gente cria um processo, os nomes é interessante serem únicos, tá? Para execução. E até para a concorrência, às vezes quer rodar 2, 3 ensaios ao mesmo tempo, então é importante não repetir os nomes dos processos. E aí nós vamos startar. Feito isso, o processo está startado, né? O processo vai ser startado e tarefas vão começar a ser direcionadas ao usuário, a quem está usando o processo, que está trabalhando nessa instância de processo, ele vai começar a receber tarefas, né? Então aqui, se clicarmos aqui, já foram definidas 7 tarefas. Como funcionam essas tarefas? Como funciona o processo? Tá? Antes da gente resolver uma tarefa, eu vou voltar aqui, vou clicar no Cockpit. Eu quero mostrar para vocês como o processo funciona, né? Então, quando a gente vai no Cockpit, nós vamos ver todos os processos que estão instanciados no momento, né? Então aqui a gente vê quantos processos estão instanciados, no caso só esse que nós fizemos, e quantas tarefas humanas a gente tem. Então eu vou clicar aqui no processo instanciado e ele vai dar uma visão para a gente do processo, né? O processo então ele tem diversas tarefas, tá? Então tem diversas tarefas, a gente pode navegar aqui em todas elas, né?
O que é importante se atentar? Nós dividimos o processo em etapas. Então, a primeira etapa é a definição, né, a determinação do escopo do processo. Aqui nós vamos responder perguntas, né, nós vamos estabelecer informações sobre o escopo do ensaio de proficiência de produtos de software. A partir do momento que a gente finaliza uma etapa, eu vou mostrar já já, ele processa essa informação e a gente prossegue para outras etapas. Então, foi dividido ao todo em 10 subetapas, né? Então, uma vez que a gente finaliza as etapas que eu vou mostrar já já preenchimento, nós vamos vir aqui para registrar, né? E posteriormente ele vai para outras etapas. Então, vou lá voltar no Task List, para ele estar na casinha aqui, no Task List. Voltamos aqui. Então, aqui, né, como o processo foi modelado de forma concorrente, então, paralela, né? Então, você pode preencher qualquer uma das atividades em paralelo, não tem uma ordem, essas atividades podem ser feitas na ordem que desejar, né? Então, ele só vai passar para a próxima etapa uma vez que for definida as 7 atividades. Então, por exemplo, qual que vai ser a data do ensaio, né? Aqui, como nós estamos com o usuário admin, nós temos que pedir a tarefa para a gente, né? O que é importante salientar? Nós podemos ter vários usuários no Camunda e atribuir usuários e grupos de usuários, né? Então, por exemplo, podemos ter provedores gerenciais, provedores técnicos, né? E aí distribuir as atividades de acordo com a responsabilidade da pessoa. Então, um departamento, né? Então, o processo ele permite que a gente consiga atribuir, por exemplo, atividades para a parte gerencial, atividades para pessoas técnicas e delegar para funções diferentes do processo, tá? Aqui, como estamos como administrador, a gente pode realizar todo o processo, né? Basta a gente pedir, né? Basta a gente reivindicar aí a atividade e nós já podemos preencher. Bom, pessoal, então, além do preenchimento, outros pontos importantes quando a gente seleciona uma atividade é que nós podemos ver o histórico de preenchimento dessa atividade, como foi preenchida nas instâncias anteriores. Nós podemos ver no diagrama onde ela está, né, perante todas as etapas do processo. A gente consegue ver deste preenchimento quais são as etapas que nós estamos preenchendo. E aqui a descrição com como a gente deve preencher essa atividade. Importante destacar que muitas das descrições das atividades do processo eu coloquei a respectiva norma ISO que nós estamos tentando atender para o cumprimento aí da norma estar alinhado com a norma. Então, a data do ensaio de proficiência, vou colocar aqui, por exemplo, é uma data textual, né? Eu vou mostrar já já o que isso resulta, mas eu vou colocar aqui março de 2025. Uma vez que eu preenchi, eu aperto em completar e a atividade é finalizada. E aí eu posso ir para as demais. Então, data de descrição, a descrição do ensaio de proficiência. Então, aqui a gente descreve, né? Ensaio de proficiência será realizado como teste, por exemplo. Data do início. Aqui a gente coloca específico, né? Então, 29/3/2025. Completo. Estou com dúvida em como preencher cada um desses. Já vou mostrar para vocês exemplos, né? Então, além de disponibilizar o processo, existem exemplos que podem ser seguidos, né? Título. Então, o título do nosso ensaio. Ensaio para avaliação qualitativa. Completo. Desenvolvimento. Então, coloca informações. Eu não vou preencher completamente só para não postergar muito a apresentação. Tá? Questões de infraestrutura, onde vai ser, que hardware vai usar, que software vai precisar, outros, né? Então alguns requisitos que a gente pode ter logo de início, né? Então isso a gente pode delegar também. Eu vou colocar não se aplica aqui em todos eles, tá? Vou colocar não se aplica em todos eles só para explicar um pouco melhor, tá? Aqui a câmera um pouco na frente.
só para explicar cada etapa. Operação, então quem vai realizar a operação, né? Então quem é responsável, time de operação. Estou escrevendo bem genérico, pessoal, não estou preenchendo como um ensaio, porque eu vou mostrar como a gente realizou, como a gente cadastrou cada uma dessas informações. Determinar competência, quais são as principais competências que a gente está querendo avaliar e quais são as competências secundárias. Por exemplo, teste de mutação. Eu gostaria de saber, sei lá, segurança da informação, por exemplo. Completo. Uma vez que a gente finaliza essa etapa, né, se a gente vir no cockpit, aqui ele vai processar e novas irão aparecer, tá, pessoal? Mas se a gente vir aqui no cockpit, vamos ver. Ó. Dá para ver aqui no processo que ele está aqui registrando o escopo, né? Então ele está indo num serviço. Assim que o processo é registrado, um novo grupo de atividades é gerado e a gente continua o preenchimento, né? Então é feito por etapas. Então vai lá no task list, se a gente olhar, vão aparecer novas atividades para serem realizadas, né? Então são definidas. Isso não é essas atividades, elas são feitas em paralelo, então ela fica aqui e elas são realizadas no melhor esforço, né? Eu estou fazendo de uma forma sequencial e rápida, muitas vezes vocês podem ter que fazer reuniões, conversar, discutir sobre essas atividades antes do preenchimento, né? Então, o importante é que essas atividades elas vão estar aqui para você realizar no melhor esforço. Outra coisa importante também é que nada impede de que, por exemplo, 2 atividades vá para o time de gestão, 2 atividades vá para o time de operação, ou todo o grupo vai para um time, todo o grupo vai para outro, né? Isso pode ser definido também com mais usuários utilizando a ferramenta. O admin ele consegue acessar tudo. Então, e aí vai sendo feito todo o preenchimento do processo, né? Voltando no cockpit, se por algum motivo, né, alguma das atividades foi preenchidas incorretamente, no cockpit a gente consegue ver a instância do... Subir a câmera aqui, pessoal. Então aqui a gente consegue ver todas as variáveis, a gente pode editar elas aqui, né, excluir algumas caso precise, mas de preferência apenas editar com a informação, preenchi algo errado ou definir algo novo, pode ser alterado isso durante a execução do processo, posteriormente também pode. E aí é importante que algumas atividades, né, você pode, inclusive durante aqui, delegar para as pessoas, né? Então, você pode falar qual usuário pode usar, acessar, né? Você pode mandar para um grupo, né? Então, não precisa ser necessariamente para um usuário específico, pode ser para um grupo específico, né? Então, é um grupo ou um usuário específico ou um grupo de usuário, né? Pode ser um departamento, né? Então, enfim, atividades podem ser direcionadas. E aí é feito todo o preenchimento. Desisti da instância, fiz tudo errado, não quero fazer mais, né? Uma vez que a gente clicou ali na instância, clico aqui no xizinho, você pode apagar essa instância e acabou, tá, pessoal? Não tem mais instância nenhuma sendo executada. Então, aquela instância que eu comecei, eu encerrei, né? Mas por que eu fiz isso? Porque eu quero mostrar para vocês, pessoal, o resto da ferramenta. Todos os ensaios que nós criamos, que nós preenchemos, né, viraram um corpo de conhecimento. Então, o output final do nosso ensaio de proficiência são esses ensaios que estão como corpo de conhecimento. Então, aqui, pessoal, a gente consegue realizar uma busca sobre todo o ensaio, todas as informações do ensaio. Então, se eu clicar aqui, nós vamos conseguir ver, por exemplo, esse da USP, todas as informações relacionadas a esse ensaio, ou seja, todo o preenchimento que foi feito, né? Então, qual foi o nome que estabeleceu o título, a descrição, a data, né? Programa, quem operou, quando foi o início do planejamento, quais foram as principais competências avaliadas, quais foram as competências secundárias,
infraestrutura, hardware, software. Então, e aí aqui são as etapas. Então, aquela que eu preenchi com vocês é a etapa 1. Posteriormente, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5, etapas. Todas as etapas são preenchidas, tá? Ponto importante, pessoal. Na etapa 8, já deve ter sido de conhecimento de vocês a ferramenta QualityWise, tá? Quando chega na etapa 8 da execução, que a gente define aqui todas as datas, quando vai começar a inscrição, o término da inscrição, o início da execução, todas as datas, se vocês no campo processo integrado com a ferramenta colocar sim, né, que é no QualityWise, colocar um S aqui, ele vai automaticamente gerar um registro na QualityWise e abrir um insight de proficiência para o usuário se inscrever. Então o usuário vai conseguir, já vai ser disponibilizado para as pessoas um insight de proficiência respeitando essas datas aqui lá no QualityWise. Então não é necessário abrir um novo cadastro, preencher todos os campos, nada do tipo. Tudo que você foi preenchendo aqui, você automaticamente gera lá. Ah, mas eu vi lá, não gostei das informações. Lá também pode ser editado caso queira. Então no QualityWise pode ser editada a informação que foi escrita aqui no processo, tá? Então, posterior à execução, né, nós temos a análise, né, vamos colocando todas as informações, a divulgação, e por fim, uma vez que a gente persiste o registro, né, a gente pode exportar ele em vários formatos. Então, em TXT, em DocX, em XLS, PDF, JSON. Então, basicamente, é só clicar e ele vai fazer um download para sua máquina de tudo que foi, todas essas informações que nós coletamos no Insight de Proficiência, ele vai vir para sua máquina e você consegue utilizar da melhor forma possível, né? Então, aqui no DocX já está praticamente num formato de relatório, aqui é um relatório, já é um relatório, né? Aqui é um checklist com todos os campos e todos os preenchimentos. Aqui é um TXT também na ideia de checklist, JSON também, caso queira fazer uma carga em outra ferramenta. Ok? Outros pontos importantes, né? A gente coleta lições aprendidas de cada execução, então tem uma lista aqui para disponibilizar de lições aprendidas conforme for executando. E nós implementamos uma integração com o LLM, né? Então o LLM ele é uma ferramenta, para ser bem simples a explicação, igual ao ChatGPT. E o que nós fizemos aqui de diferente, né? O LLM ele busca na nossa base de conhecimento todas as informações e a gente pode fazer uma pergunta sobre o ensaio. Então, qualquer pergunta sobre o domínio na nossa base de conhecimento é só fazer textualmente aqui, por exemplo, eu vou perguntar quais foram as métricas utilizadas, né? Então, vou dar um perguntar sobre a EP, ele vai chamar aqui o Gemini, e aí ele trouxe aqui para a gente, né? Então nós usamos teste de cobertura, teste de mutação, falhas de segurança, foram os 3 tipos de métricas que a gente usou para Insight Software. E aí você pode fazer qualquer pergunta relacionada a EP, né? Então perguntas normais não vão estar com os dados carregados, né? Então eu posso fazer perguntas. Eu sou um usuário novo, eu não sei o que é um insight de proficiência. Eu posso vir aqui e perguntar, né? Então não preciso ir no LLM, no Google, nada do tipo. Qualquer informação que eu queira obter, eu consigo através da nossa própria ferramenta. Então, o que é um ensaio de proficiência, por exemplo? Laboratorial. Vamos colocar aqui é um insight de proficiência e avaliação laboratorial, por exemplo. Cliquei aqui, vai explicar aqui, né? Vai fazer toda a explicação, enfim. Então a gente tem essa interação com o Gemini, que é o LLM da Google integrado aqui. A gente pode fazer com os nossos dados de pesquisa ou sem os dados de pesquisa. Importante salientar que a base não está guardando os nossos dados e aprendendo com os nossos dados, tá? Por motivo de segurança.
Bom, outro ponto importante aqui que vale a pena mostrar é que uma vez que a gente roda várias instâncias e persistiu todas elas, a gente conseguiu gerar indicadores dessas instâncias. Então a gente consegue obter aqui, por exemplo, quantos participantes entregas por insight de proficiência, quais linguagens foram mais utilizadas, as métricas que foram mais utilizadas, os resultados máximos, médios e mínimos dos ensaios, quantos participantes por ensaio de proficiência, né? Quantas entregas, então, para a gente ter uma visão de, de entregas por participante, né? Efetividade dos ensaios, né? Duração média das etapas do processo, então ter uma rastreabilidade, por exemplo, para saber quanto tempo demora planejando, né? Aproximadamente 24 dias, quanto tempo para inscrição, quanto tempo para execução, quanto tempo para avaliação e quanto tempo para divulgação. E aqui, de todos os ensaios que a gente realizou. Né? Outro ponto importante são as ferramentas para o ensaio de proficiência e os provedores. Tempo total de ensaio de proficiência, então quanto tempo a gente demorou em dias e a média que a gente demora em dias, né? Quanto tempo de execução do ensaio de proficiência aqui para a execução. Né? Então aqui é o tempo total e aqui é a execução, só para aplicar, né, com os laboratórios. Então, aqui são alguns indicadores que a gente consegue prover através dos processos que a gente está instanciando. E aí, qualquer dado que não esteja aqui nos indicadores, né, a LLM ela consegue tratar e a gente pegar de tudo que nós inserimos lá e ela traz novos indicadores para a gente também. Então, foi um complemento dos indicadores, complemento dos nossos dados, né, para trazer mais informação para o usuário. Então, quando a gente instancia um processo, né, para finalizar, então, uma vez que a gente vai instanciar um processo, tem umas dúvidas, a gente pode pesquisar com o corpo de conhecimento as informações que foram coletadas, né? Então aqui nós vamos ter todos os dados, né, do preenchimento, então isso ajuda bastante durante o preenchimento, né? E para instanciar um novo processo, né? Então aqui nós vamos ter toda a experiência que a gente acumulou ao longo do tempo, né? Como a gente realizou, né? Os resultados obtidos, né? Os insights, tudo que a gente realizou está aqui para auxiliar em instanciar um novo processo de insight de proficiência. Beleza? Então, pessoal, essa foi a apresentação da PEPS ICMC, da PEPS Tool, né, apresentando os dois. As duas trabalham juntos, são colaborativas, né, e elas são integradas também com o QualityWise, que nós renomeamos para PEPS Runner, para seguir a linha de nomenclatura de todas as soluções, né, de projeto de ensaio de proficiência para software. E essa é a visão geral. Então, o portal aqui a gente consegue ir para o processo, como eu mostrei anteriormente, inscrição a gente vai para o QualityWise, que é o PEPS Runner, corpo de conhecimentos e indicadores, certo? Então, essa é uma visão geral. Espero que vocês tenham obtido o melhor aproveitamento possível. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até mais.